Você entra em um mercado pulsante, onde o ar vibra com uma energia quase palpável. Não é o calor pegajoso ou a poeira levantada pelos passos apressados que pesam sobre você, mas um tipo peculiar de ruído. Um zumbido incessante, como o murmúrio de uma máquina viva. Não são os gritos dos vendedores anunciando frutas maduras ou o riso espontâneo das crianças correndo entre as barracas. É algo mais sutil, mais insidioso. O som de um consenso tácito, um coro de vozes que repetem frases prontas, como se ensaiassem um roteiro que ninguém ousou questionar. É o eco de uma harmonia forçada, onde cada nota parece programada para manter todos no mesmo compasso. Ao caminhar entre a multidão, você nota que os olhares seguem um ritmo invisível, como se dançassem uma coreografia não ensaiada, mas profundamente enraizada. Cabeças se movem em sincronia, vozes entoam palavras que não parecem surgir do coração, mas de um reflexo condicionado. É como se todos tivessem aprendido desde cedo a não desafiar a melodia que guia o coletivo. Eles dançam, não porque amam a música, mas porque temem o silêncio que viria se parassem. E então você percebe algo inquietante. Você é a única pessoa que parece fora de passo. Seus movimentos não acompanham o fluxo, suas palavras não ecoam o refrão. Você tenta falar, não com a intenção de confrontar, mas de apontar algo que parece óbvio, algo que todos parecem ignorar. Mas, no instante em que sua voz corta o ar, o ambiente muda. O silêncio que se forma não é vazio, mas carregado de um peso quase físico. É o silêncio do julgamento, da desconfiança. Os olhos que antes deslizavam por você sem interesse agora se fixam, avaliando, medindo, condenando. Você se torna um intruso, uma falha no sistema, alguém que ousou quebrar o ritmo. E nesse momento, você entende o paradoxo cruel da sua era. Vivemos em um tempo que exalta a individualidade, que enche os discursos com promessas de autenticidade, mas que na prática exige uma conformidade mais rígida do que qualquer outra época já testemunhou. Somos incentivados a ser nós mesmos, mas apenas se nossa versão de nós mesmos não perturbar a harmonia do grupo. Somos convidados a falar nossa verdade, mas somente se ela se encaixar nos limites estreitos do que é aceitável, do que não provoca desconforto. A liberdade é oferecida como um presente brilhante, mas vem com uma corrente invisível, a solidão de quem ousa reivindicá-la. Por que isso acontece? Por que a multidão, com toda a sua força e diversidade, parece sentir tanto medo de uma única voz que se atreve a soar diferente? Por que indivíduos brilhantes, capazes de reflexões profundas, se dissolvem em uma mediocridade coletiva quando imersos em grupos? Por que confundimos a popularidade de uma ideia com sua validade? Você já deve ter sentido isso em sua própria vida, em conversas com amigos, familiares ou colegas. Quantas vezes uma discussão se transformou em uma peça teatral, com cada participante recitando falas prontas, tiradas de um roteiro cultural que ninguém escreveu, mas todos seguem? Ninguém questiona a origem dessas palavras. Ninguém se atreve a rasgar o script, e aos poucos, você começa a suspeitar que a verdadeira epidemia não é a falta de conhecimento, mas a obediência cega. Não é a ausência de informação, mas a aceitação passiva de crenças que nunca foram examinadas. Vivemos imersos em um mar de ruído. Ruído das redes sociais, com suas postagens que clamam por atenção. Ruído político, com suas narrativas polarizadas. Ruído cultural, com seus modismos que ditam como devemos pensar, sentir e agir. Nesse ambiente, pensar por si mesmo se torna uma tarefa árdua, quase hercúlea. É mais fácil delegar. Deixamos que as vozes mais altas, as opiniões mais repetidas, decidam o que é verdade. Imitamos, porque é mais simples. Seguimos, porque é mais seguro. Mas aqui está a questão perturbadora. Se a maioria ao seu redor abdicou de suas próprias mentes, entregando-as à vontade do coletivo, em quem você está realmente confiando quando decide segui-los? E se você escolher resistir, se ousar nadar contra a corrente, estará preparado para enfrentar a verdade de que o caminho da lucidez é também o caminho da solidão? A multidão insiste que abandonar o grupo é loucura, que romper com o consenso é um ato de traição. Mas e se a verdadeira loucura for permanecer? E se a insanidade estiver em continuar a dançar uma música que você nunca escolheu? Você sente essa tensão agora, esse conflito entre pertencer e ser livre. Você sabe que escolher um significa sacrificar o outro. E nesse instante de clareza, o zumbido do mercado se torna quase ensurdecedor. A pergunta ecoa. Você continuará a dançar ao som de uma melodia imposta ou aprenderá a caminhar no silêncio da sua própria verdade? A prisão mais traiçoeira é aquela que não se vê. Suas grades não são de metal, mas de pensamentos herdados. Suas paredes não são de concreto, mas de ilusões compartilhadas. E os guardas?
Não são autoridades externas, mas os próprios prisioneiros, que aprenderam a amar suas correntes. O psicólogo Carl Gustav Jung descreveu o inconsciente coletivo como um reservatório profundo de arquétipos e padrões que moldam nossa percepção do mundo. Não somos apenas influenciados pela nossa cultura. Estamos submersos nela, como peixes que não percebem a água ao seu redor. A mente coletiva não precisa silenciá-lo com força bruta. Ela o envolve em um abraço confortável, na familiaridade do que é conhecido, até que você desista de buscar algo além. Friedrich Nietzsche, em sua crítica à moralidade de rebanho, observou que a maioria das pessoas não busca a verdade, mas o conforto. Elas querem a segurança de pertencer, a certeza de que não estão sozinhas. Esse impulso tem raízes antigas. Na pré-história, ser expulso do grupo era uma sentença de morte. Nosso cérebro ainda carrega esse medo primal, sussurrando que a exclusão é sinônimo de destruição. Mas no mundo moderno, esse instinto foi transformado em arma. As ferramentas mudaram, não são mais lanças ou exílio físico, mas o ridículo público, o ostracismo social, o peso esmagador dos algoritmos que reforçam ideias populares até que pareçam verdades inquestionáveis. O filósofo Arthur Schopenhauer descreveu o caminho da verdade em 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada, depois, é combatida com veemência, por fim, é aceita como óbvia. Mas, em uma era de psicose coletiva, muitas verdades não sobrevivem ao primeiro estágio. Elas são abafadas antes mesmo de ganharem voz. Vemos isso todos os dias. Uma ideia impopular é expressa, talvez sobre política, ética ou valores. Antes que a lógica ou as evidências possam ser examinadas, o mensageiro é atacado. Não é a ideia que é refutada, mas a pessoa que a ousou pronunciar. E assim, a maioria aprende a lição implícita. Pensar diferente não vale o custo. Essa é a essência da psicose coletiva. Não é a ignorância no sentido clássico, mas a escolha deliberada de suspender o pensamento crítico para evitar o desconforto do conflito social. É um mecanismo de defesa emocional mascarado como consenso racional. Aldous Huxley, em seu romance distópico Admirável Mundo Novo, alertou sobre um futuro onde a opressão não viria do medo, mas do prazer. Um mundo onde as pessoas são tão seduzidas pelo entretenimento, pelo conforto e pela distração que não se importam mais com a verdade. Nesse cenário, a ignorância não é imposta, ela é abraçada. Estudos de psicologia social, como os experimentos de conformidade de Solomon Asch, mostram como a pressão do grupo pode distorcer até mesmo a percepção mais óbvia. Quando confrontados com uma maioria que afirma algo claramente errado, muitos indivíduos se dobram, não por falta de inteligência, mas por medo de se destacar. Nosso cérebro não foi projetado para buscar a verdade a qualquer custo, mas para garantir a sobrevivência. E em tempos antigos, sobreviver significava se misturar. O problema é que na era da hiperconectividade, o grupo não é mais uma pequena tribo. São milhões de vozes amplificadas por redes sociais, algoritmos e manchetes sensacionalistas. A pressão para se conformar é imensa e a velocidade com que ideias falsas se espalham é vertiginosa. Pense por um momento. Quantas das suas crenças são realmente suas? Quantas foram forjadas no fogo da sua própria reflexão e quantas foram absorvidas passivamente, sem questionamento? O filósofo Jean-Paul Sartre falava da má-fé, o ato de enganar a si mesmo para evitar a responsabilidade da liberdade. É mais fácil fingir que não temos escolha do que enfrentar o peso de sermos livres. A psicose coletiva é a má-fé amplificada em escala global, uma recusa coletiva em encarar a complexidade da realidade, porque a complexidade exige coragem. Vivemos em um tempo onde a verdadeira ameaça não é a falta de informação, mas a recusa em pensar. O homem perigoso não é aquele que sabe pouco, mas aquele que ousa saber demais. E a tragédia mais profunda é que quanto mais as pessoas entregam suas mentes ao coletivo, mais o próprio coletivo perde a capacidade de raciocinar. Quando a multidão enlouquece, os que mantêm a sanidade são rotulados como loucos. Você pode pensar que está observando isso de fora, mas a verdade é que você já está dentro. A psicose coletiva não chega com fanfarras ou bandeiras. Ela se infiltra lentamente, como uma névoa que você só percebe quando já está envolvido. No começo, as mudanças são sutis. As conversas perdem profundidade. As pessoas param de perguntar por quê e se contentam com o quê. As notícias se transformam em um espetáculo de indignação, projetado para provocar reações, não reflexões. Relacionamentos mudam, não por distância física, mas porque o espaço para o pensamento independente encolhe. Você começa a se autocensurar, não por cortesia, mas por instinto de autopreservação.
Você evita certos tópicos, deixa mentiras passarem sem contestação, sorri quando quer gritar. É assim que a mente aprende a se curvar. Em escala maior, as consequências são devastadoras. Quando muitas pessoas renunciam ao pensamento crítico, a cultura se transforma em uma câmara de eco. Decisões políticas são tomadas com base na popularidade, não na sabedoria. Questões complexas são reduzidas a frases de efeito. Pessoas brilhantes individualmente tornam-se coletivamente cegas quando agem em grupo. A história está cheia de exemplos. As caças às bruxas da Idade Média, onde comunidades inteiras se convenceram de que a queima de inocentes purificaria a sociedade. Regimes totalitários que transformaram vizinhos em delatores por medo de serem os próximos. Bolhas econômicas, onde investidores ignoraram sinais óbvios de colapso porque todos estavam fazendo o mesmo. É sempre o mesmo padrão. A multidão se convence de sua própria racionalidade e, ao fazê-lo, torna-se cega à sua loucura. A psicologia explica isso com o conceito de ignorância pluralística, quando indivíduos rejeitam uma crença em segredo, mas a aceitam publicamente porque presumem que todos os outros a aceitam. Imagine um teatro onde a fumaça começa a se espalhar. Cada pessoa vê, sente o perigo, mas olha ao redor e, vendo todos calmos, permanece sentada. A fumaça se adensa, o ar se torna irrespirável e ninguém se move. Essa não é apenas uma metáfora, é o ar que respiramos hoje. Nossos vieses cognitivos reforçam essa armadilha. O viés de confirmação nos faz buscar apenas informações que validem o que já acreditamos. O viés de autoridade nos leva a confiar em uma ideia só porque vem de uma figura de prestígio. O efeito de manada nos convence de que a maioria está certa. Esses mecanismos não são falhas de inteligência, mas traços de um cérebro projetado para a sobrevivência tribal. No entanto, em um mundo hiperconectado, eles se tornam vulnerabilidades perigosas. Em nível pessoal, as consequências são ainda mais sutis, mas igualmente graves. Quando você reprime seu pensamento crítico por tempo demais, ele começa a atrofiar. Os caminhos neurais do questionamento enfraquecem. Sua capacidade de duvidar diminui. Com o tempo, você não consegue mais ir contra a corrente, não porque alguém o proíbe, mas porque perdeu a prática. E quando a mente fraqueja, o espírito a acompanha. Você deixa de confiar nos seus instintos. Você para de sentir a indignação diante da injustiça. Você se torna indiferente à verdade, contanto que suas crenças sejam seguras. É assim que as civilizações desmoronam, não por invasões externas, mas por erosão interna. Não por ignorância, mas por complacência. E talvez a consequência mais aterradora seja esta. Uma cultura imersa na ilusão coletiva ataca qualquer tentativa de despertá-la. Tente convencer um sonâmbulo de que ele está dormindo, e ele reagirá com raiva. Tente alertar uma multidão em transe, e você será visto como uma ameaça. É por isso que a mudança verdadeira é tão rara. Não basta ter razão. Você precisa estar disposto a pagar o preço do exílio. E aqui está o dilema. Se você ficar em silêncio, você se torna cúmplice da loucura. Se você falar, pode ser expulso. Você está disposto a ser a única voz racional em uma sala que esqueceu o que é razão? A rebelião começa em silêncio, dentro da sua própria mente, com uma pergunta perigosa. E se todos estiverem errados? Essa pergunta é uma faísca que pode incendiar tudo. No momento em que você a considera, o conforto do grupo perde seu calor. Você percebe que a segurança que sentia era, na verdade, um anestésico. Libertar-se da psicose coletiva não é gritar mais alto que a multidão. Ela se alimenta de barulho. A verdadeira rebelião é sintonizar-se em uma frequência diferente, uma que a multidão não consegue ouvir. O primeiro passo é recuperar sua atenção. Em uma era onde algoritmos moldam sua percepção da realidade, sua atenção é sua maior arma. Cada notificação, cada postagem viral, cada onda de indignação é uma armadilha para mantê-lo reativo, não reflexivo. Você precisa se proteger das câmaras de eco. Reduza sua exposição ao fluxo constante de opiniões pré-fabricadas. Aprenda a se sentir confortável com o desconhecido, com o não saber o que está na moda. Como disse Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele guiará sua vida e você o chamará de destino. Questione as narrativas que herdou. Escreva suas crenças, trace suas origens. Pergunte: quem ganha se eu acreditar nisso? Quem perde se eu parar? O segundo passo é resgatar sua linguagem. George Orwell, em 1984, mostrou como a manipulação da linguagem corrompe o pensamento. Quando a multidão repete slogans, ela não está apenas falando, está se condicionando. Recuse-se a usar palavras que limitem sua mente. Fale com precisão, mesmo que isso signifique demorar mais para responder. A multidão valoriza a rapidez, você deve valorizar a clareza.
O terceiro passo é encontrar os outros. A rebelião solitária é poderosa, mas insustentável a longo prazo. Busque aqueles que, como você, valorizam a verdade acima do conforto. Não se trata de criar outra câmara de eco, mas de construir uma comunidade onde o desafio mútuo seja tão importante quanto o apoio. Essas pessoas não serão leais a você, mas à realidade que todos buscam. E paradoxalmente, para encontrá-las, você precisa primeiro abraçar a solidão. É na solidão que você descobre quem mais foi exilado pela mesma busca. O quarto passo é recuperar o silêncio. A multidão é viciada em barulho porque o silêncio é onde o pensamento nasce. Muitas pessoas não suportam ficar sozinhas com seus pensamentos por mais de alguns minutos. Mas o silêncio não é vazio, é onde a clareza se forma. Pratique a quietude. Caminhe sem fones de ouvido. Fique sem uma tela por algumas horas. Deixe sua mente explorar territórios que a multidão nunca ousou visitar. Por fim, você precisa de coragem. Todo ato de rebelião, por menor que seja, exige a disposição de ser incompreendido, até odiado. A multidão tentará puxá-lo de volta com culpa, ridículo ou promessas de pertencimento. Mas esse pertencimento é uma ilusão. O verdadeiro pertencimento é com sua própria mente. E ao se libertar, você perceberá que o mundo não se torna mais simples. Ele se torna mais complexo. As respostas fáceis desaparecem. As certezas se dissolvem. Mas, nesse espaço de incerteza, você começa a ver o que a multidão não vê. Os padrões da manipulação, as engrenagens da obediência, a estrutura das ilusões coletivas. Você vê quem puxa as cordas. E uma vez que vê, não pode mais desver. Essa é a verdadeira soberania, a capacidade de pensar por si mesmo, de viver sem depender da validação alheia. Sua rebelião não transformará a multidão da noite para o dia. A maioria nunca sairá do transe, mas sua existência fora dele é por si só uma rachadura na parede, uma prova de que a fuga é possível. Você será uma voz no rugido ou um farol silencioso para aqueles que estão prontos para enxergar? E então chega o momento em que você percebe a verdade mais desconcertante. A multidão nunca foi sua verdadeira inimiga. Ela era um espelho refletindo as partes de você que preferiam o conforto à liberdade. As correntes não foram impostas apenas pela sociedade. Você também as forjou, cada vez que escolheu a segurança em vez da clareza. A verdadeira libertação acontece quando você enfrenta essas partes de si mesmo. Jung falava da individuação, o processo de integrar sua sombra, de se tornar inteiro ao abraçar suas contradições. Até que você confronte seu desejo de pertencer, a multidão sempre terá um caminho de volta ao seu coração. O maior perigo após o despertar é a amargura. É fácil odiar a multidão por sua cegueira, ressentir-se por sua rejeição, mas a amargura é apenas outra prisão. A verdadeira liberdade se mede pelo pouco poder que o ruído da multidão ainda tem sobre você. O oposto da psicose coletiva não é o isolamento, mas a soberania, a capacidade de pensar, sentir e agir sem ser manipulado, esteja você sozinho ou entre milhões. Você percebe que seu papel não é salvar o mundo. Você não pode forçar alguém a acordar de um sonho que ele escolheu sonhar. Seu papel é permanecer desperto, viver de forma que sua clareza inspire outros que estão prontos. E nesse processo, algo extraordinário acontece. Você redescobre sua própria voz. Não a voz da revolta ou da reação, mas a voz que sempre esteve lá, antes do barulho. Ela fala verdades que não dependem de aprovação. Ela oferece insights que nunca serão populares. Ela lembra que sua liberdade nunca foi concedida, sempre foi sua para tomar. Você começa a viver de forma diferente. Lê para descobrir, não para confirmar. Fala para esclarecer, não para vencer. Escuta para compreender, não para reagir. E aos poucos, o mundo muda. Não porque você o forçou, mas porque você se recusou a ser parte de sua loucura. A psicose coletiva virá e irá, como todas as ondas da história. Mas sua tarefa é arrancar essa tendência de si mesmo, dia após dia. Liberdade não é a ausência de influência, é o domínio sobre ela. E assim, você deixa o mercado. O zumbido do consenso desvanece às suas costas. A estrada à frente é silenciosa, incerta, talvez solitária, mas é sua. E na quietude, você entende. Você nunca foi feito para se encaixar. Você foi feito para ser livre.